Olá, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo. Olha aí, o AB1 desse sábado tá chegando hoje, dia 21 de fevereiro, hein? Então vamos às informações. Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, meio-dia, 16 minutos. A gente vai junto aqui também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay. Aqui do lado, você está vendo, é o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet, hein? E vamos seguindo então. Olha só esses dados. A cada 10 pessoas desaparecidas em Pernambuco no ano passado, 2 foram crianças ou adolescentes. Diante disso, a Polícia Científica alerta para a importância das famílias fazerem a coleta material genética. Pernambuco é um dos 12 estados a cooperar com um banco de dados para ajudar a identificar e localizar quem desapareceu. O tempo parou em uma tarde de fevereiro de 2015 para Girlane. Foi a última vez que ela viu o filho Vinícius. Tinha apenas 8 anos quando desapareceu. Ele estava brincando na frente da casa da família em São Lourenço da Mata. Disse para ele: Vinícius, não saia, fica em casa. Ele: não, mãe, eu não vou sair não. Como ele saiu, a gente já sentiu falta dele, né? Minha filha foi atrás, eu atrás. Só que a gente andou na rua, né? Mas não encontrou ele, porque sempre encontrava ele brincando, correndo, né? Mas esse dia a gente não conseguiu encontrar ele. Como não encontrou até hoje, né? Eu queria saber o que aconteceu. Isso me machuca, me dói cada dia que passa. A mãe vive há 11 anos a angústia de não saber o que aconteceu com o filho, que hoje teria 18 anos. De acordo com o painel de indicadores estatísticos de desaparecimentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2025, Pernambuco registrou um total de 2.745 casos. Isso representa uma média de quase 8 desaparecimentos por dia. A maior parte envolve homens. Foram 1.674 desaparecidos do sexo masculino, o que equivale a 61% dos casos. Os desaparecimentos de crianças e adolescentes também preocupam. Em 2025, 695 pessoas entre 0 e 17 anos desapareceram em Pernambuco, uma média de 2 por dia. E entre todos os casos do ano passado, apenas 271 pessoas foram encontradas. Um número que revela o tamanho do desafio enfrentado pelas famílias e pelas autoridades. Um banco de dados de perfis genéticos no Brasil ajuda nesse trabalho. Funciona assim: quando uma pessoa desaparece sem conseguir se identificar para as autoridades ou morre sem documentos de identificação, o material dessa pessoa pode ser coletado para o Banco de Dados Nacional de Perfis Genéticos. O segundo passo é o familiar da pessoa desaparecida procurar uma unidade de polícia científica para fazer a coleta de material genético. Além do Recife, Pernambuco tem outras 9 unidades distribuídas pelo estado. O ideal é que o parente que vai fazer a coleta do material genético seja de um grau bem próximo, como pais, filhos ou irmãos. Os perfis genéticos são comparados em um cruzamento de dados do banco. No caso de resultado positivo, quando é detectado um vínculo familiar, a delegacia de origem do caso entra em contato com o parente. Esse é um grande banco de dados que reúne tanto amostras criminais, com o intuito de auxiliar investigações, quanto um banco de dados específico para a identificação de pessoas desaparecidas, pessoas não identificadas, que vem tanto com o viés das pessoas que vêm a falecer, não têm a identidade conhecida e que são cadastradas nesse banco, quanto de familiares que buscam, pessoas da sua família que estão desaparecidas e que podem estar cadastradas nesse banco. Desde o começo do funcionamento do banco, 726 pessoas foram identificadas em todo o Brasil. Em Pernambuco foram 146. É o estado com mais identificações por meio da prova de DNA do Banco de Perfis Genéticos. Mas a perita criminal ressalta que poucos parentes procuraram a polícia científica para realizar a coleta. Até agora foram 488 em Pernambuco. Quanto mais pessoas vêm às unidades de polícia científica e coletam seus materiais biológicos e são cadastrados nesse banco, maior a nossa possibilidade de encontrar essas pessoas desaparecidas, com identidade desconhecida, que estão aí cadastradas. O filho de Josilane está desaparecido desde setembro de 2025. Cauã, de 13 anos, saiu de casa e nunca mais voltou. 5 meses depois, a família segue sem respostas.
Ele saiu da minha casa por volta das 8h40, mais ou menos, para ir para casa da minha mãe, que fica em frente à minha, né? Na volta das 7 horas da manhã, eu fui na casa da minha mãe e pedi para ela chamar ele, né? Para ir para casa me ajudar com algumas coisas. Ela disse: Oscar, não tá aqui não. E é uma dor muito grande para uma mãe não poder ver o seu filho pela última vez. Nem que seja sem vida, sabe? Agora, 12h21. Está na hora de ir até a nossa redação para saber quais são os destaques do G1 Caruaru e região desse sábado. Larissa Juliana, uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois bem, nos traga então o primeiro assunto de hoje do G1. Almir, a gente está acompanhando um caso de muita repercussão em que um menino de apenas 5 anos caiu do 2º andar de um prédio no bairro do Salgado, aqui em Caruaru. Esse caso aconteceu na tarde de ontem e a criança sofreu traumatismo no tórax e precisou ser entubada ainda no primeiro atendimento. Ele foi levado primeiro para a UPA do bairro, onde entrou direto na chamada Sala Vermelha, que atende os casos mais graves. Depois de estabilizado, o menino foi encaminhado para o Hospital Regional do Agreste. Mas, por causa da gravidade do quadro, os médicos decidiram pela transferência urgente para o Recife. O transporte foi feito de helicóptero numa operação conjunta do SAMU e da Polícia Rodoviária Federal. Então, a criança seguiu de ambulância para o Hospital da Restauração, que é referência no atendimento à vítima de traumas. Ontem, a informação que recebemos foi que a criança estava internada em estado grave, mas hoje pela manhã a mãe do menino publicou nas redes sociais que o médico informou que não haveriam sequelas e que não seria necessário passar por cirurgia. A nossa equipe tentou contato com o Hospital da Restauração para trazer atualizações sobre o estado de saúde do menino, mas não obteve resposta até o momento. As circunstâncias também em que aconteceu essa queda não foram divulgadas pelas autoridades, e aí a gente vai trazendo as atualizações e os detalhes no nosso portal G1, Almir. Isso, a gente vai seguir acompanhando com muita expectativa, não é, Larissa? E olha, tem alerta de chuvas intensas, inclusive aqui para o interior do estado, não é? Tem sim, mais um alerta foi publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, com um perigo potencial de chuvas intensas, que é um alerta amarelo para 44 municípios do interior de Pernambuco. Esse aviso vale até as 11h59 da noite de hoje, e entre os municípios em alerta estão Serra Talhada, Arco Verde, Afogados da Engazeira, Floresta, Petrolândia e Pesqueira, além de várias cidades localizadas no sertão e também no agreste do estado. Segundo o INMET, pode chover até 50 milímetros por dia, com ventos que podem chegar até 60 quilômetros por hora. Apesar disso, também há risco de acontecerem alguns alagamentos, quedas de galhos de árvore e também riscos de descarga elétrica, embora seja um potencial de risco baixo, já que é um alerta amarelo de chuvas. Em caso de emergência, a Defesa Civil recomenda ligar para o número 199 e também as pessoas que estão nesses municípios podem ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. E aí no G1 a gente traz a lista de todos os 44 municípios que foram notificados pelo esse alerta de chuvas intensas, Almir. Isso, está tudo detalhado no nosso portal, que também tem informações sobre uma nova lei que amplia acesso gratuito a eventos esportivos para crianças aqui no estado, né, Larissa? Exatamente. Foi uma lei que foi promulgada para todo o nosso estado de Pernambuco, que dá direito, amplia o acesso gratuito a crianças de 12 anos até 12 anos para acompanharem eventos esportivos aqui no nosso estado. Agora, essa regra ela vale, né, para competições que são patrocinadas pelo poder público, e antes esse direito era garantido apenas para crianças de até 7 anos. Para ter acesso aos locais dos jogos, é obrigatório estar acompanhado de um responsável que for maior de idade. E os organizadores também podem pedir um documento para comprovar a idade dessa criança. A regra vale para eventos organizados
tanto por entidades públicas quanto privadas, desde que tenham apoio financeiro do governo. Mas o Campeonato Pernambucano de Futebol, ele não entra nessa regra de acesso gratuito para crianças de até 12 anos, porque não tem o patrocínio do poder público. E aí no G1 a gente traz todos os detalhes sobre esse assunto, Almir. Tá certo, Larissa. Muito obrigado pelas informações do G1 nesse AB1 de sábado. Bom trabalho para você aí na redação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu. 12h, 26 minutos e começou essa semana o pagamento do abono salarial, hein? Mais de 2 milhões de trabalhadores inscritos no PIS ou no PASEP têm direito a esse benefício. Então, Gessé Ascioli está com a gente ao vivo e vai trazer os detalhes sobre quem pode ter acesso, não é, para receber esse dinheiro tão bem-vindo, hein, Gessé? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando, um ótimo sábado para todo mundo. Pois é, a gente vai entender agora quem tem esse direito, né? Eu estou aqui com o advogado Rafael Vicente, que vai nos ajudar a compreender essa questão. Rafael, conta para a gente quem tem direito ao PIS, PASEP. A gente sabe que são categorias diferentes, mas existem parâmetros salariais que diferenciam aí para que as pessoas tenham direito. Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, o PIS e o PASEP, ele possui alguns critérios para recebimento. Dentre eles, que o trabalhador tenha cumprido 30 dias de trabalho com carteira assinada no ano de 2024, que esse ano de 2026 temos como base 2024. Então, ele precisa também estar vinculado ao programa há pelo menos 5 anos e o seu empregador ter feito as informações sociais da RAIS naquele ano. A outro quesito, que você bem colocou, é a questão do valor do salário recebido. Antes, nós tínhamos um limite de 2 salários mínimos. Essa regra mudou e agora passa a ser de R$ 2.765. O governo fez um escalonamento de forma que em 2035 vai estar equiparado a um salário mínimo e meio. Então, são essas as regras para quem tem a receber tanto o PIS quanto o PASEP. O PIS, lembrando que é para o empregado seletista, e o PASEP para o servidor público, seja ele concursado ou comissionado. Doutor, como é que funciona também a questão do pagamento, né? A gente sabe que existem ali datas específicas para cada grupo receber esses valores. De fato, o pagamento tem um valor integral de um salário mínimo ou proporcional de acordo com a quantidade de meses trabalhados naquele ano base. Então, esse calendário abriu agora, dia 16, segunda-feira passada, para pagamentos das pessoas que fazem aniversário em janeiro desse ano. E assim existe uma tabela de escalonamento que vai dizer qual o momento que ele vai receber entre fevereiro até agosto. Mas é importante, Gessé, informar que até 31 de dezembro todo trabalhador precisa ter sacado, precisa ter levantado essa quantia. Do contrário, ele não vai mais poder e o valor volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Exatamente, essa seria uma das perguntas, mas também sobre a implicação de, as informações do empregador não serem repassadas. Como é que funciona? Isso tem alguma implicação no caso do trabalhador não receber? Sim, de fato. Caso o empregado não receba o PIS em razão da falta do empregador de não ter feito a comunicação das informações sociais, o empregador ele pode ser responsabilizado pelo pagamento em substituição. Então, o empregador precisa estar atento, através do seu sistema contábil de RH, a fazer as informações anualmente para não ser responsabilizado pelo pagamento substitutivo. Rafael, muito obrigado. Doutor Rafael Vicente nos ajudando sobre essa questão do PIS-PASEP, né, que inicia então os pagamentos com o ano base 2024. É isso, Almir. Mais uma informação importante aí para o trabalhador. Exatamente. Quando a gente fala nesse dinheirinho, nesse direito, né, Gessé, é melhor ainda, não é? Muito obrigado, hein? Bom trabalho para você. E vamos seguindo, pessoal, porque o carnaval passou e dizem até que o ano só começa depois dessa festa, né? Assim? E às vezes curtir a folia sem organização pode sair bem caro depois. Então, a gente vai conferir agora algumas dicas financeiras para ajudar a organizar as contas e os compromissos depois dos dias de Momo. Joel Almeida está ao vivo com a gente também e está chegando para falar sobre esse assunto. Né, Joel? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde de sábado para você que está junto da gente aqui nesse AB1. Olha só, como você disse, Almir, o carnaval terminou. Para muito brasileiro, o ano só começa agora depois do carnaval, na quarta-feira de cinzas, que já passou, né? E aí, como é que faz para organizar a vida financeira, conquistar os sonhos? Por isso a gente convidou o consultor financeiro, o Alas Oliveira, que está aqui conosco. O Alas, boa tarde para você.
A gente vem de um período festivo muito grande aí, que começou lá em dezembro, com fraternização, Réveillon, Natal, teve muito presente para a família, janeiro, né, com um verão aí muito quente nas praias, e agora Carnaval. Tem gente que não colocou o pé na jaca, se enfiou todinho, e aí como é que faz para organizar essa vida financeira? Tem como? Quais são as dicas? Boa tarde, Joá. Boa tarde a todos que nos estão nos assistindo. Realmente é um grande desafio, né? A gente tem, como você colocou aí, esse pequeno intervalo com muitos gastos e é um grande desafio colocar essas finanças em dias. Então é importante que o consumidor, o fulião, que gastou, né, possa agora botar a cabeça no lugar, perceber e montar uma estratégia para dar continuidade ao ano e reequilibrar suas contas. E com essas contas, agora IPVA, IPTU, tem escola de criança, tem muita gente que paga também plano de saúde, enfim, e ainda gastou bastante, fez dívida para ir para o Carnaval. Como é que faz para organizar essas dívidas? Olha, a gente tem duas situações, né, dentro de dois cenários. O cenário daquelas pessoas que fez uma reserva e conseguiu pagar suas contas em dia. Então, a estratégia para essas pessoas é refazer sua reserva financeira, né, para que não fique ali com o seu orçamento estrangulado. E tem aquelas pessoas que, de fato, meteram o pé na jaca, não tinha reserva, mas acharam por bem também fazer esses gastos extras, sabendo que de janeiro tem muita despesa, né, como você colocou. Então, para essas pessoas que estão muito endividadas, a dica principal é buscar prioridade de pagamentos das dívidas que cobram mais juros, como cheque especial, cartão de crédito. Essas aí é importante que se procure deixar em dias por conta do pagamento e a cobrança de juros. Agora passou esse período, pagou as contas, tem como também colocar em prática aqueles sonhos que a gente colocou lá no papelzinho em dezembro, de repente trocar o carro, comprar uma moto, ajeitar a casa, fazer uma viagem. Tem como fazer isso e ao mesmo tempo pagar as contas? Olha, é difícil, né? Mas é importante perceber que quando a gente trabalha com planejamento, um dos tópicos desse planejamento é o prazo, né? Ali a gente estabelece como uma meta de quando eu vou alcançar isso. Então, se eu estou com o meu orçamento estrangulado, mas tenho esse planejamento feito, o importante é a gente tentar buscar e postergar esse prazo de realização para que a gente não entre numa bola de neve infinita ali e não consiga sair. Então, é importante que o consumidor possa pensar nessa questão do seu planejamento, postergar esses sonhos e fazer com que esses sonhos sejam realizados um pouco à frente para não ficar com o orçamento estrangulado. Wallace, agora a gente vai falar daquela pessoa que não consegue sair daquela bola financeira de cartão de crédito. Pega o salário todinho para pagar o cartão e no outro mês é a mesma coisa e usa o cartão para fazer compra, enfim. Como é que pode fazer? Olha, esse é um grande desafio e dos piores, porque é um comportamento natural das pessoas que não têm educação financeira. E é normal, é comum a gente ver muito isso no dia a dia. É importante que a pessoa possa perceber que precisa sair dessa bola de neve e o cartão de crédito é um dos maiores vilões disso. Então é importante que ela comece a retirar essas despesas do rotativo do cartão, comece a fazer esse pagamento à vista e use o cartão como uma ferramenta boa que é quando a gente tem um pagamento de uma aquisição de uma compra cara, que aí a gente parcela para que não desequilibre o orçamento financeiro, esse tipo de coisa. É isso aí. Muito obrigado pelas informações, dicas valiosas aí do consultor financeiro Wallace Oliveira para você sair dessa bola de neve, tirar o pé na jaca, começar o ano realmente bem e conquistar todos os seus sonhos. Almir, eu volto contigo no estúdio. Valeu, viu, Joel? Muito obrigado pelas informações. A gente agradece ao Wallace Oliveira também, que é colunista da CBN, está com a gente lá, não é, sempre na programação e trouxe essas orientações agora. Valeu, Joel. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai ver como é que está a tradição da procura pelos pescados nessa quaresma, período que leva à Semana Santa. É no seu AB1, a gente volta já 12h, 35 minutos agora.
Então, o seu AB1 desse sábado está de volta, meio-dia, 37 minutos. A gente vai dar um giro agora para ver o movimento do trânsito. Vamos ver? São imagens ali do centro da cidade. Olha a calmaria nesse comecinho aí de tarde de sábado, aqui na capital do Agreste. Imagens da câmera que fica ali na Avenida Rio Branco, olhando nesse momento para a rua Armando da Fonte. Sinal abriu ali na esquina do Grande Hotel e a gente vê aí as motos, os carros, os veículos circulando também, né? Nos dois sentidos, ó, para quem está indo ali rumo ao Salgado, passando aí no centro da sua tela, e mais acima, pessoal que está no sentido contrário, rumo ao bairro Divinópolis, por exemplo, não é? Aí a gente vê parte dessa movimentação nessas imagens ao vivo no seu AB1. Aí a gente aproveita também para dar uma olhadinha aqui, ó, na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Começando por Bezerros, hein? Fez um excelente carnaval esse ano. A mínima hoje por lá deve ser de 20 graus, a máxima pode chegar aos 31. Aí na Mata Sul tem Palmares, 21 graus a mínima, 30 graus a temperatura máxima. Serra Talhada no Sertão, 22 a mínima e 30 graus a máxima. A gente conferindo aí na telinha da Asa Branca. E vamos seguindo porque a gente está vivenciando a Quaresma, período em que a comunidade católica costuma evitar o consumo de carne. Por conta disso, a procura pelos pescados aumenta nos mercados e nas feiras livres também. Com a chegada do período da Quaresma, a busca pelos peixes cresce entre os fiéis. Estes comerciantes já têm tradição de vender na Feira do São Francisco, em Caruaru. Os peixes são tratados na hora e logo vão para as mãos dos clientes. Aqui está muito boa, viu? O peixe dele está muito bom. A primeira. E o preço também está a primeira. Me diga uma coisa, quando você vai comprar um peixinho assim, vale o que na hora? Tem que olhar o peixe, se ele tá um peixinho novo, né? Se tá com vermelhinho, aí tudo isso influi. Ele, do jeito que ele faz aqui, fazendo filé assim, ó, tá fazendo filé. Você come e se esquece do mundo. Ana e a família são responsáveis pelo comércio, que passou de geração para geração. O segredo para as boas vendas está na mercadoria fresca e de qualidade. Bom, a gente já segue uma tradição aí familiar, né? A gente já tem uma clientela muito fixa, mas para atrair sempre um bom atendimento, a gente sempre tentando ofertar o melhor que a gente pode, tanto na limpeza, tanto na mercadoria. A gente sempre traz uma mercadoria fresca, o peixe chegado no dia. Se chegar meia-noite, a gente tá com os peixes vivos aqui ainda. E seguindo as tradições, né, já começou desde as quartas-feiras de cinza. Então, desde a semana passada, que já veio uma procura bem maior. Neste supermercado, os preparativos para o período da Quaresma começam com antecedência, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis para a clientela. Para este consultor, a expectativa é de boas vendas para este ano. Esse ano, acompanhando o mercado, um crescimento aí de em torno de 30%. Lógico que isso vem acompanhado aí com a compra prévia, né, com antecipação de negócios também, sabendo que a tilápia tem importância numa participação muito maior. A gente teve esse ano também, do ano passado para cá, uma evidência que o robalo é um peixe super saudável, então a gente também tem uma expectativa que não só a tilápia, que já vende por si só, mas o robalo também tem uma ascensão um pouco maior e a gente consiga atingir aí em torno de 30% a 40% de crescimento, essa é a nossa boa expectativa. E além do pescado também tem outros itens que são muito buscados nesse período do ano, né? Isso mesmo, a gente tem um crescimento aí de azeite, por exemplo, que cresce muito, né? Azeite é um produto com baita valor agregado, que se você fizer uma boa negociação acompanhando o mercado, trazendo o fornecedor para dentro do jogo, você consegue fazer com que ele gire muito bem. E é também um correlato, né? Junto com o bacalhau, os peixes que têm o mesmo processo do bacalhau também. A categoria de ovos é uma categoria que cresce muito nessa época também, em virtude das comidas com peixe. A alta procura dos pescados gera um momento de muita lucratividade para diversos estabelecimentos. Além das questões de logísticas, para não deixar que o produto falte no estoque, um ponto importante a ser pensado é como mostrar a mercadoria para os clientes de uma forma que seja atrativa. Diariamente a gente já recebe, né, já tem um abastecimento diário dos fornecedores, né, para garantir justamente o frescor desses produtos, mas a gente já vem se preparando já com estoque já abastecido já. Então, cada dia que passa mais vai chegando mais mercadoria justamente para atender e não ter problema de falta nesse período. Todos os dias a gente faz uma exposição de forma agressiva, atrativa também, e também para garantir o controle do produto, né? Então, se você observar aqui na nossa bancária, então tem a barra de gelo, né? Então tem um controle para que não tenha contaminação. Então, é todo esse cuidado que a gente tem sempre para oferecer o melhor para os nossos clientes.
Muito bem, meio-dia 42 minutos. Agora tem informação para quem tem interesse no mundo da dança, pessoal. Olha que demais. A Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, vai estar aqui em Caruaru no dia 13 de março para realizar uma pré-seleção e uma chamada especial para crianças e adolescentes que sonham com essa carreira. Então, Joel Almeida está voltando ao vivo e tem essas informações agora, né, Joel? Isso mesmo, Almir. Eu falo aqui da Escola Sinara Catalini, que está comemorando aí 40 anos de atividade, por isso que a Escola Bolshoi vem para cá para fazer parte dessa celebração, né? Uma escola que oferece estúdio de balé, de várias danças aí, começa aí com as meninas pequenininhas, não tem idade, e aí, além da Sinara Catalini, o Balé Estúdio Leila Cristina, também de Santa Cruz, está comemorando 15 anos, por isso que essas duas escolas se uniram para trazer essa programação especial. Dentro dessa programação especial, Almir, a Escola Bolshoi vai fazer aí, a seletiva de novos talentos para uma das principais, para a principal escola de balé do mundo, que é a Balé Bolshoi, que tem escola aqui no Brasil. Eu vou conversar agora com a Sheila Karina, coordenadora aqui do Sinara Catalini. Sheila, eu queria que você explicasse qual é essa programação. Boa tarde. Boa tarde. Então, a programação nessa parceria belíssima que a gente conseguiu fazer junto com a Escola Bolshoi, que é a única unidade, a única filial fora da Rússia, e eles estão vindo para cá, para Caruaru e também para Santa Cruz do Capibaribe para comemorar, uma celebração aos 40 anos do estúdio e também os 15 anos do Balé Estúdio Leila Cristina. Então, além dessa seletiva, também haverá workshops ministrados pelos profissionais da Escola Bolshoi Brasil e também uma noite de gala que vai acontecer com a participação dos nossos bailarinos e também com os bailarinos do Bolshoi, aqui em Santa Cruz também. Que bacana. E como é que as pessoas vão fazer para participar? Na verdade, eu vou conversar com a Leila Leal, que é diretora da escola Leila Cristina, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Você vai explicar para a gente quem é que pode participar. Todo mundo que está assistindo a gente pode se inscrever. Como é que faz? Então, boa tarde. A seletiva é para crianças que nascidas em 2016, 2017 e não precisam ter experiência em dança. Aí elas vão participar de uma aula lúdica, onde vai ser avaliado se elas têm aptidão física para poder ingressar na escola. E também para crianças e adolescentes nascidos em 2009 a 2015, que esses sim precisam ter experiência em dança. Meninos também podem participar, né? Meninos podem participar e são muito bem-vindos, porque é uma oportunidade incrível. Qual é o site? www.bolshoibrasil.com.br, e as inscrições são até o dia 10 de março. Obrigado pelas informações. E aí a gente vai encerrando aqui o nosso ao vivo com essa aula aí prática das meninas. Quem sabe se uma delas ou alguém que está assistindo aí vai ser escolhido para 8 anos de estudos de graça da Escola Bolshoi. É isso aí, Almir. Eu volto com você no estúdio. Com Morgana. Demais, né? Tá aí para a gente conferir um pouco dos talentos, né? Aqui esses talentos jovens do balé e esse desejo também, quem sabe, de uma carreira internacional. Sempre bom a gente acreditar nessa geração e trazer essas informações aqui numa tarde de sábado. Muito obrigado, viu, Joel? Valeu e muito boa sorte para as meninas e para a turma toda do balé. E o ano letivo está rolando para os estudantes, não é? Então, no Biodicas de hoje, o professor Alexandre Nunes vai falar sobre como fazer a limpeza correta do material escolar para que ele dure mais, para que ele dure o ano inteiro. Vamos ver? Com o início das aulas, precisamos fazer uma limpeza e higienização do material escolar, para que dê tanto uma maior durabilidade e proteja a saúde. Hoje vamos explicar como fazer isso de forma simples e eficaz. Agora, no Biodicas. Estamos aqui em uma livraria no centro da cidade e encontramos a cliente Lara Barbosa. Lara, você sabia que precisava higienizar o material escolar? Não, sabia não. Só em relação quando sujava depois, né? Mas a princípio não.
é interessante fazer essa higienização tanto no momento da compra, quando você chegar em casa, como também aquele material que já estava em casa. Porque muitas vezes as pessoas pegam, vem está gripado ou resfriado, aí toca ali no objeto, pode deixar algum micro-organismo. Por isso é importante fazer a higienização. A limpeza é tirar a sujeira e a higienização é tirar os micro-organismos. Por exemplo, da mochila, da sacola, como do estojo, é o mesmo procedimento. Você vai pegar um pano umedecido com detergente neutro, pode também ser sabão em barra, e vai pegar esse pano umedecido e passar em toda a estrutura da bolsa, tanto na parte externa como na parte interna. Agora antes, é interessante que a bolsa você abra e tente tirar, muitas vezes fica sujeira por dentro, você tira e vai passar. E depois você pega um pano umedecido com álcool, 70%, nesse pano você vai passar o mesmo procedimento que você fez com água e detergente e passa na bolsa. Algumas pessoas gostam de utilizar o desinfetante, mas o desinfetante pode acontecer o caso de manchar algum tipo de material. Por isso é importante fazer a leitura da etiqueta para saber como proceder à higienização. Mas de forma geral você vai usar detergente e água. Tá certo, eu entendi agora. Eu não sabia disso, eu só sabia depois, quando a bolsa sujava, né? O estojo sujava, lavava depois, mas a princípio realmente eu não sabia disso. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Obrigada. Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento que precisa e é necessário fazer uma boa higienização do material escolar. Lembrando que a limpeza só é apenas remover a sujeira. E é importante fazer a higienização, porque os micro-organismos ficam contidos naquele material que ali pode passar para a criança, para o adolescente e, lógico, trazer doença. Encontramos aqui na livraria uma cliente chamada Carla Guimarães. Carla, muito obrigado por participar e eu queria tirar uma dúvida contigo. Como é que tu faz para higienizar esse material? Lancheira, ou você higieniza ou não? Como é o sistema? Geralmente, como eu tenho criança em duas faixas, né, um adolescente e uma criança, né, a gente costumava mais higienizar as lancheiras e os itens que iam na lancheira, né? Nunca tínhamos parado para pensar que, de fato, existem outros materiais que são manipulados, né? Aqui mesmo a gente pode perceber muitas mãos tocando os materiais, né? E aí, de fato, é necessário esse cuidado, né? Até naqueles itens que geralmente a minha adolescente leva a caneta na boca, né? Então, é interessante, sim, né, a gente ter esse cuidado. Isso, perfeito. O interessante é que a lancheira ela deve ser feita a higienização todos os dias. Agora, quando for fazer a higienização, pode utilizar detergente neutro com água corrente. E secar bem, não pode deixar úmido, porque a umidade vai aparecer fungos e bactérias. E um detalhe, já aquele que você vai colocar o suco, a água, esse copinho, é interessante que você utilize qualquer tipo de escova, que muitas vezes a gente vai colocar esponja para lavar, para passar com detergente e não consegue. Aí você pode colocar uma escova que isso vai auxiliar na hora da limpeza. E se acontecer o caso desse recipiente ficar com um mau cheiro, aí você pode fazer o seguinte, pode encher de água, colocar água e você vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio e deixa durante o período da noite. E no outro dia, quando você remover, o cheiro vai desaparecer. Porque muitas vezes coloca um suco de laranja e fica impregnado aquele cheiro. E mesmo que coloque outro tipo de suco, infelizmente interfere. Nesses produtos que você bem lembrou, que é importante fazer a higienização, seja de uma tesoura, de um lápis, de uma borracha, de uma cola, enfim, desses produtos, muitas vezes a criança coloca a mão na boca, nos olhos e no nariz, que são portas de entrada, é importante fazer a higienização. Aí só é utilizar o álcool. O álcool, você vai passar um pano umedecido com álcool e essa limpeza é interessante que seja feita pelo menos uma vez por semana. Então, esses cuidados são necessários para que a gente evite a transmissão de doenças. Muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Você que tem criança, a preocupação é redobrada, porque ela coloca os objetos na boca. Por isso é importante você passar um pano umedecido com álcool e passe em todos esses materiais, seja no lápis, em uma borracha, seja numa lapiseira, enfim, em todos esses materiais que ele pode levar à boca. E claro, e é importante, e de extrema importância, você conversar com a sua criança para que ele tenha cuidado no material e também tenha cuidado de higienização. Sempre lavar as mãos para evitar qualquer transmissão de qualquer micro-organismo. Todos esses cuidados são necessários para a gente dar uma maior durabilidade no material, como também preservar a saúde de toda a família. O Biodicas fica por aqui e até a próxima.
Muito obrigado, professor. E a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre os discos de vinil. Eles continuam presentes na vida de muita gente e seguem conquistando novos públicos também. A gente volta já, 12h, 52 minutos agora. Então, estamos de volta com o seu AB1, 12h, 54 minutos. Vamos ver um pouquinho mais do trânsito nesse sábado aqui na capital do Agreste. Olha aí, agora a gente está com essas imagens ali da Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Gonçalo Coelho. Esses veículos que saíram agora aí, né, do cantinho direito do seu vídeo, saem justamente da Gonçalo Coelho. E a gente vê alguns veículos ali, ó, naquele semáforo mais ao centro, né, um pouco mais acima. Pessoal que está descendo a Avenida Agamenon Magalhães, rumo centro da cidade. Do outro lado, mais à esquerda, a gente vê uma retenção um pouco maior dos veículos que começam a sair agora, tá vendo? Pessoal que estava no sentido contrário, do centro para o bairro Maurício de Nassau e Universitário, por exemplo. Olha aí, imagens para a gente conferir no seu AB1. E vamos em frente, porque os discos de vinil foram soberanos durante muitos anos no mercado. Após a chegada do CD, tinha gente que achava que os bolachões estavam assim, com os dias contados, hein? Mas, ó, não foi o que aconteceu, não. A mídia física, com aquele som analógico maravilhoso, seguiu com um público fiel. E aqui na era das plataformas digitais, os discos seguem com muita popularidade, conquistando novos públicos. Veja na reportagem de Franklin Portugal e Arthur Oliveira. Quando a agulha chama o disco para girar, uma mágica acontece. Uma que captura mentes e corações. Para alguns é nostalgia ou novidade mesmo, paixão destes tempos. E para os apaixonados por vinil, ultimamente sendo muito jovens entre eles, a loja na Rua Tupi, no Salgado, se mostra como um paraíso. Ela tem um perfil mais voltado para o rock, só que tem outras opções também. Este aí é o proprietário. Erivaldo já comercializa discos de vinil há quase 38 anos. Negócio cada vez mais revigorado. Hoje, assim, já tem várias fábricas no Brasil, né, refabricando o vinil. E no mundo todo o vinil voltou a ser vendido e produzido com muita quantidade e qualidade. Cada vez mais? Cada vez mais crescendo no mercado. Sempre crescendo. E em se tratando daqui, esse boom de novos clientes apaixonados por vinil responde pelo aumento de 80% nas vendas nos últimos 2 anos. O movimento tem sido tão satisfatório que Erivaldo colocou em prática a ideia de ampliar a loja. Nesse momento, chego ao primeiro andar dela, inclusive me deparo com o investimento que ele fez nos aparelhos de som retrô. Ou seja, por onde a gente vai de qualquer forma, tem uma trilha a percorrer. Me impressiona muito, porque eu indo completar 38 anos de loja, os últimos 2 anos foi um boom muito, muito grande. Até então você vinha experimentando, a gente pode dizer nos últimos anos o quê? Sempre surgindo uma tecnologia nova para se escutar música, né? Sim, sim, mas mesmo com todas as tecnologias, o movimento do vinil vem crescendo gradativamente. Agora, nos últimos 2 anos, estourou mesmo, cresceu absurdo. Maravilhoso. Entre várias idades. Vai de 13, 14 anos até 80, 90 anos. O público é muito diversificado. Daí que justificou aqui uma segunda etapa da loja. Com certeza, crescimento da loja, investimento em vinil, em CD, que voltou a vender também com muita força. O CD voltou a vender de uma forma fantástica também. Os jovens têm movimentado mesmo esse mercado dos discos de vinil recentemente. É o que observa também o dono de uma loja online de discos, Charlon Sampaio. Impressionante a crescente, né? A crescente procura pelo pessoal mais jovem, né? E eu também tenho observado também que as mulheres vêm ganhando espaço, ou melhor, vêm procurado se jogar nesse universo do vintage e da mídia física. E acredito eu que, de modo algum, o vinil vem para substituir a comodidade de algumas tecnologias, mas sim para agregar, né?
para agregar e quebrar um pouco dessa hegemonia da mídia virtual, do streaming, né? A cena do vinil só tende a crescer e que bom que os jovens têm procurado, espero eu que isso continue, né? Porque assim, diz que é cultura e música e arte nunca é demais. Ele é um exemplo destes atraídos pelo vinil. O jovem João Victor, 24 anos. Eu fui aqui numa cafeteria aqui na cidade, Caruaru. Então quando tomando café, a atendente foi num espaçozinho e colocou lá uma música na vitrola e me deu um tique assim, um toque. Então eu fui conversando com ela foi mostrando os discos que tinha na cafeteria e eu saí de lá com a promessa de eu quero começar a colecionar, eu quero ter uma vitrola, eu quero começar a comprar discos e consumindo. E até hoje não parei. Acho que acredito que faz uns 2 a 3 anos que eu comecei essa vertente de colecionar, de ter esse lado mais antiquário, né? Ali nasceu uma paixão? Ali nasceu uma paixão que eu acho que já tinha reclusa, né? Já estava reclusa, mas faltava um start. João Victor ainda tem uma coleção pequena, mas a ideia é que, com o tempo, ela cresça cada vez mais. Eu parei mais um pouquinho, mas se deixar eu ir na rua... deixa eu dar uma olhada no sebo. Aqui a gente tem algumas lojas, alguns colecionadores que têm acervos enormes aqui em Caruaru, ali perto do Mercado de Farinha, ali perto da antiga Esplanada. Mas assim, se deixar eu compro toda semana. Toda semana eu comprava. Viajo, toda vez que eu viajo, tenho que esperar um dia para ir no centro das cidades, das capitais, para eu ir atrás de algum vinil, mas é sensacional. Que essa vida agitada não serve pra nada. Andar por aí, barimbado, barimbado. Que legal essa imagem aí da vitrolinha e o disco girando, hein? Bom demais. Assim a gente termina então o seu AB1 desse sábado, mas a gente volta a se encontrar logo mais à noite no AB2, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até já!